Estou aqui pensando nesses anos todos de América, 10 anos de América, esse lugar maravilhoso que Deus me trouxe, que foi o lugar onde o meu pai falou para mim, quando eu ainda morava no Brasil e era pequeno, devia ter uns 10 anos de idade. Ele falava para mim desse lugar aqui, Boca Raton. Hoje a gente se divide entre Boca Raton e um cantinho que a gente tem lá em Orlando que é segredo. Mas aqui em Boca Raton a gente gosta muito desse lugar, porque foi quando a gente chegou na América, foi quando tudo começou, né? Deus nos permitiu estar num lugar muito confortável, luxuoso, além de América em si ser um lugar já seguro, né? Cheio de oportunidades. Eu vi meu filho crescer aqui, 10 anos aqui, chegou aqui fez 6 aninhos aqui assim que chegamos. Hoje está com 15. Hoje ele está com 15 anos. Eu com 15 anos no Brasil, nada acontecia, né? Nada acontecia. Meu filho aqui, eu dei computador para ele logo cedo, quando ele chegou aqui na América. Todas as escolas já tinham computadores da Apple, iPad, ele já ganhou logo um iPhone. Na pandemia eu dei logo games para eles. Hoje ele é um profissional de videogames. Então, com 15 anos de idade, tem a empresa dele, tem o trabalho dele. É extremamente habilidoso, porque desde os 9 anos ele joga, né? Acho que até antes. Começou antes. Começou antes. E essa é a vida na América, né? A gente passou aqui, chegamos aqui logo, foi o primeiro mandato do Trump, depois roubaram a eleição dele, foi uma decepção, né? A gente estava no 4º ano aqui, acho que, se não me engano, ele ganhou em 2016, né? E foi exatamente quando a gente chegou, 2017, a gente assistiu a morte do Billy Graham, nessa ocasião, mais ou menos, não me lembro a data exatamente, que era uma pessoa que eu gostava muito de assistir, de ter informações, né? Eu me lembro do Donald Trump indo no velório dele. Depois nós fomos lá em Carolina do Sul, Carolina do Norte, Carolina do Norte. A gente foi de carro numa dessas viagens que a gente fez até lá em cima, pela costa leste, e estivemos lá na library dele, na livraria. Eu me lembro de ter comprado $600 de livros. Tudo quanto é livro, livros maravilhosos, coisas incríveis que eu tenho guardado até hoje, né? E aí veio pandemia, veio pandemia. Primeiro a gente se mudou, a gente saiu de Boca Raton, fomos para Orlando, né? A gente não queria ir, mas eu achei que naquele momento fosse bom, porque Boca Raton é uma cidade cara, né? E a gente, numa crise mundial daquelas, eu falei, não custa a gente baixar o nosso custo um pouquinho para fazer mais dinheiro, né? Mas foi maravilhoso, porque lá eu conheci lugares incríveis, pessoas incríveis. Nossa igreja lá é maravilhosa, é a igreja filhote da igreja do pastor John Piper, que eu, quando fiz seminário no Brasil, eu li mais de 10 livros dele, pelo menos eu li, talvez uns 20, traduzidos para o português na época, né? E eu fui parar na igreja do John Piper, né? O meu pastor, ele foi braço direito do John Piper durante muitos anos. E quando a Disney World foi fundada em Orlando, o presidente da Disney, que era do Wisconsin, lá de cima da região lá onde o pastor John Piper está até hoje, a igreja dele é lá, ele falou pro John, me arruma um excelente pastor para ser o pastor da igreja da Disney World, né?
para o staff, para a diretoria, para os funcionários. E ela é uma igrejinha escondidinha dentro da Disney, só para diretores, funcionários, está lá até hoje. E meu pastor foi a pessoa indicada por John Piper, que era o braço direito dele. Eu vou mandar o melhor, o cara que está do meu lado o tempo todo, porque para Disney World tem que ser uma coisa fantástica, né? Tem que ser um cara bom mesmo. E esse daí eu estou mandando e estou endossando. Então, assim, eu caí na graça do Senhor de ir parar nessa igreja e mais. Eu caí na graça do meu pastor, que se encantou comigo, ficou muito meu amigo, amigo pessoal. E nessa jornada já foram 5 anos lá, né? Muitas coisas aconteceram. Teve o acidente da minha esposa, que ela teve uma queda dentro de casa, parou de respirar, ficou 4 minutos sem respirar. Um momento muito difícil na minha vida. Aí depois a gente descobriu a igreja, ela sarou, ela ficou curada completamente. E aí a nossa amizade cresceu muito. Quando ele soube que eu tinha todo esse background de estudos de teologia, graduação em liderança cristã aqui nos Estados Unidos, no Haggai Institute, lá em Maui, no Havaí, e estava fazendo um sucesso enorme no meu canal do YouTube como professor de Bolsa de Valores, ele falou: rapaz, você tem um potencial inacreditável, você tem que usar isso para anunciar o reino de Deus, até porque você tem toda a formação para isso. Por que você não fez isso até hoje? Eu falei: pastor, porque quando eu me graduei, eu fui oferecer a minha graduação na minha igreja e meu pastor no Brasil não quis saber. Ele, eu acho que se sentiu enciumado, porque era uma bagagem grande acadêmica que eu estava trazendo, né, internacional. E ele, quando ele percebeu tudo isso, ele falou: não, eu vou te ordenar. E esse processo de ordenação vem já há 3 anos. Começou há 3 anos atrás. São uma bateria, apesar de eu ter toda a formação, ter estudado muito, né? Fiz seminário 6 anos, fiz mais 2 anos de faculdade teológica sul-americana lá em Londrina para pegar a minha graduação para o MEC, para lecionar lá no Brasil, se eu fosse querer lecionar. E depois eu fui para o Havaí, né? Ficar lá 1 mês imerso num resort do Haggai Institute, que é um treinamento de liderança cristã. Bom, quando ele viu tudo isso, ele falou, quer dizer, apesar de toda essa bagagem, ele falou: olha, eu tenho que fazer o processo normal de te entrevistar, de te testar de novo, fazer provas com você. Só que era tudo em inglês, né, cara? Apesar de eu ter um inglês bom, é um desafio muito grande você ser sabatinado por várias pessoas. A maior dificuldade para mim, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, era entender. Eu sempre falei inglês, mas eu não entendia os sotaques das regiões. Então você pega um cara do Alabama, você não entende nada que o cara fala. Você pega um cara lá do interiorzão dos Estados Unidos, que eles chamam, né, de caipira americano, é muito difícil entender. Até, por exemplo, até o sotaque de Nova York é um sotaque que eu não estou acostumado. E na igreja a gente tem os elders, né, que são os anciãos. Então eu fui sendo sabatinado. A cada 6 meses eu era testado, entrevistado, comecei a participar da igreja como membro, depois como um candidato a pastor, né? Eu sempre estava nas reuniões principais dos líderes. Só que a prova final, depois de todas essas provas, a igreja finalmente me aprovou, e agora eles me jogam para uma prova com 8. Eles não me dão a certificação. Eles acham que a certificação tem que ser dada por terceiros, porque eles acham que eu ser certificado pela própria igreja pode ter algum apadrinhamento. Então eles falaram: olha, por nós você está capacitado, então agora a gente vai reunir 8 pastores evangélicos da cidade de Orlando, que é assim que eles ordenam as pessoas, e eles vão te sabatinar. Então, assim, daqui 30 dias, agora em setembro, está para ser marcada a data da prova final. Eu sou sabatinado num sábado
de 9 ao meio-dia, durante 3 horas, e diz o meu pastor que não tem mais o que ser reprovado ou não, é mais para fazer um teste, uma orientação, para me conhecerem, e para, se eventualmente eu precisar ainda estudar alguma área da teologia mais a fundo, que eles percebam, eles vão fazer recomendações para mim, me aperfeiçoar mais naquilo, mas que praticamente eu estaria aprovado já. Então, e aí no domingo eu sou ordenado e apresentado para a igreja nos 3 services da manhã, né? Nos 3 cultos matinais. Eu vou ser apresentado um por um. Eu perguntei para o meu pastor o que ele pretendia comigo, né? Porque a igreja tem um espaço grande, muitas vezes o espaço está ocioso. Já teve um pastor brasileiro lá, mas deu problema porque foi indicado por uma outra pessoa, não era um amigo do pastor, nem indicado, assim, era uma pessoa indicada, mas não muito criteriosa, né, digamos assim, na avaliação desse pastor, e deu problema e ele saiu de lá. De lá para cá, ele sabe do potencial de brasileiros em Orlando, muitos brasileiros, aqui em Boca Raton também, os Estados Unidos é cheio de brasileiros, e eu perguntei, você está querendo que eu seja pastor de brasileiros aqui na sua igreja? Porque antes de mim teve um hispano, amigo nosso, que passou pelo mesmo processo que eu, e hoje ele tem um espaço lá hispano. Mas assim, ele era membro da igreja, não era um pastor de fora que chegou como esse que deu problema. Ele era membro da igreja, como eu tenho sido membro da igreja durante alguns anos já, né? Então eu tenho intimidade com o pastor, eu conheço ele. Eu perguntei, você está querendo que eu seja pastor de brasileiros aqui? E ele falou assim, ele riu e falou assim, vamos um passo de cada vez? Eu falei assim, vamos, obviamente que vamos, né? Vamos primeiro ser aprovados. Mas pela risadinha dele, pelo passo de cada vez, provavelmente ele não respondeu que sim nem que não, mas parece que eu estou caminhando para chegar nisso, porque ele também não deu negativa nenhuma. Então, me agradaria muito ter essa oportunidade, eu voltaria até para Orlando de novo. Eu, na verdade, nós passamos 5 anos aqui em Boca Raton, aí veio a pandemia, nós fomos para Orlando, ficamos agora 5 anos lá, mas nesses 5 anos nós voltamos durante 10 meses para cá, para Boca Raton, porque quando eu saí, na pandemia, eu tirei minha família daqui e resolvi ir. Só que a gente estava tão feliz aqui, meu filho na escola, de repente ele não podia mais ir para a escola, tinha que ficar dentro de casa, minha esposa já tinha amigas, eu já tinha amigos também, mas assim, eu também tinha amigos em Orlando, e Deus falou no meu coração de ir. Eu fui, e foi muito bom, senão não teria conhecido essa igreja, né? Não teria conhecido muitas coisas legais que tem lá. Uma delas é a Walt Disney, né? A gente morava dentro de um bairro da Disney. As pessoas não sabem que a Disney tem bairros residenciais. A gente morava num bairro residencial, por isso que a igreja era lá, nesse bairro residencial. Eu não gosto de dizer nomes, porque por uma questão só de privacidade. Mas assim, tem vários bairros, né? Não são muitos, mas tem alguns. E viemos para cá, para Boca, depois voltamos para Orlando, ficamos agora 3 anos, e agora voltamos outra vez para Boca Raton, porque meu filho está para fazer faculdade, ainda faltam 2 anos, mas a gente está querendo se assentar aqui, e a gente queria muito voltar para o mesmo condomínio que a gente já tinha morado. Não é apenas um lugar maravilhoso, mas também é um lugar onde nós formamos lembranças muito especiais para nós, que foi quando a gente chegou na América, né? Além de ser um lugar confortabilíssimo, então esse é o nosso momento agora de 2026. Estamos aqui, julho, aguardando a próxima etapa
da ordenação, porque depois da ordenação muita coisa pode acontecer. E ontem, dia 26, acho que hoje é dia 27, segunda-feira, ontem, dia 26, foi aniversário do meu falecido pai. Ele estaria fazendo 98 anos, se não me engano, ele é de 1928, 98 anos ele estaria fazendo. Ele faleceu muito cedo, com 56 anos. E ele foi a pessoa responsável por eu estar nos Estados Unidos, porque ele viveu aqui 4 anos. Eu, como filho mais velho, ele contava tudo para mim. Inclusive, ele escreveu um livro sobre Boca Raton. Esse livro nunca foi publicado, né? E eu agora estou terminando de escrever ele, porque só eu conheço a história. E ele me contou toda a história. Ele tinha um curso de inglês no Brasil, que ele acabou dando aula de inglês lá. E ele foi escrevendo como parte das aulas. Toda semana ele escrevia um capítulo para dar para os alunos. E era a história de um milionário que morava aqui em Boca Raton, que tem muitos milionários americanos, né? E ele foi me contando, e eu recebi a primeira mão para ler, para ver. Ele fazia o teste sempre comigo. E foi muito legal, porque eu conheci toda essa história. E quando a gente veio para a Flórida, a gente passeou por tudo. Minha esposa não queria morar. Ela queria ir para os Estados Unidos, mas ela falou: só não quero ir para Orlando nem para Miami, porque é muito trânsito. Eu falei assim, eu pensei e falei assim: pronto, é Boca Raton, que é no meio. Não é nem para o norte nem para o sul, é no meio, Boca Raton. E assim a gente veio para cá. Aqueles planos de Deus que a gente, né, nunca imagina. Meu pai morou aqui, era o sonho dele morar aqui, escreveu um livro sobre essa cidade. E hoje é o lugar que o coração da gente está aqui, sabe? E hoje estamos de volta. Então vamos ver o que acontece. Eu estou aguardando agora a luz baixar. Por isso que eu estou aqui batendo papo com vocês, porque depois eu ponho esse vídeo no YouTube, contar um pouco da história. Eu estou esperando a luz baixar para poder ver se eu tenho uma luz boa para conseguir fazer um vídeo. Porque eu estou me olhando aqui na tela, eu estou me vendo escuro, porque lá atrás está muito claro ainda. E como eu acabei não trazendo uma luzinha para colocar no meu rosto, eu acho que talvez esse vídeo não fique bom. Mas, se ficar, depois a gente aproveita e joga aí para vocês conhecerem e baterem um pouco de papo comigo. Conhecer um pouco mais da minha história. Então é isso. E hoje a gente está muito animado, porque o Trump voltou. O Trump está consertando o mundo, o Trump vai consertar o Brasil. Outra coisa, né, que eu gosto de falar, gosto de contar, é que depois da pandemia teve a roubalheira da eleição do Donald Trump, que a gente ficou frustradíssimo. Entrou esse Biden, a gente teve que engolir ele aqui, esquerda igual aí no Brasil. E 2 anos depois fizeram a mesma coisa com o Bolsonaro aí no Brasil. E eu sempre continuei sendo professor de Bolsa de Valores para brasileiros, né? Com meu curso Como Enriquecer na Bolsa, meu canal cada vez crescendo mais. E eu fui defender o Bolsonaro no meu canal do YouTube. E aí o que aconteceu? O Alexandre de Moraes bloqueou o meu canal. Eu vou contar os detalhes todo desse evento quando este cidadão, que eu acabei de citar o nome, não estiver mais no poder, porque ele não deixa a gente falar nada, né? Ele bloqueia, meu canal está bloqueado até hoje, então estou evitando falar sobre esse assunto, falar sobre política, para que eu possa continuar, pelo menos, ensinando investimento para os brasileiros. E que também é uma frustração minha saber que tantas pessoas precisam dessas informações e hoje estão desanimados com o Brasil. As pessoas não estão desmotivadas com o Brasil. Com toda razão, né? O cara destruindo a economia e o governo destruindo a economia, mas acontece que a Bolsa de Valores continua indo bem, apesar de tudo, né? É lógico, se esse governo continuar, vai piorando, mas assim, nos 3 anos desse governo atual, do PT, a Bolsa de Valores entregou um resultado maravilhoso, como sempre, muito aquém de qualquer produto bancário ou
ficção financeira do sistema financeiro bancário, como eu costumo chamar. Então, essas são as coisas que estão acontecendo, né? Eu estou agora numa expectativa muito feliz, porque eu sei que o Trump vai chegar no Brasil e isso vai ser muito em breve. Está na porta dessa eleição, agora não passa. Então, eu voltei a fazer vídeo, estou evitando falar sobre política, mas eu estou muito esperançoso em Deus, porque foi Deus que botou Trump de volta nessa nação aqui, porque eram barbaridades que essa esquerda, esses comunistas estavam fazendo com inocentes, com crianças, com todo mundo, estragando um país maravilhoso desse. E ele veio para botar ordem, mas ele veio também para botar ordem no mundo, em especial na América Latina, na América toda, que é o quintal da casa dele, né? Por isso que eu tenho uma animação muito especial nesse momento, porque eu sei que ele está às portas de fazer o que ele fez na Venezuela, do que ele vai fazer agora em Cuba, do que ele já está fazendo no Iraque. Ele está botando ordem no planeta, está acabando com o mal. E isso é mão de Deus, com certeza, e vai chegar no Brasil, e nós vamos ver nossos presos políticos serem soltos, a justiça ser feita com Jair Bolsonaro, e o nosso país voltar a crescer. Quando tudo isso aconteceu, eu costumo dizer o seguinte: toda dificuldade na vida daqueles que amam ao Senhor vem não como um castigo, não, é treinamento, é endurance, como eles falam aqui nos Estados Unidos, é fortalecimento na nossa fé. Eu tenho certeza que o povo brasileiro que vivia só no pagode, futebol e cerveja, hoje, por tamanho desespero que está, ele olha para o céu e clama ao Senhor. E é hora de clamar ao Senhor, porque os indícios do fim dos tempos estão aí e pode tudo acontecer a qualquer momento, né? Mas, como a gente não sabe o dia, que eu digo, a gente tem que continuar vivendo, trabalhando e investindo como se o fim dos tempos fosse daqui a 100 anos, né? A gente não sabe. Então, bora investir na Bolsa. A Bolsa está bombando nos Estados Unidos, está andando bem no Brasil, né? Entregou resultados maravilhosos. Ela não cresceu tanto, apesar que nos últimos 12 meses cresceu 60%, 60%. Onde vocês têm um resultado desse? Não tem. Só na Bolsa de Valores, né? Então, é isso, pessoal. Estou batendo papo aqui porque o sol está quase baixando e já estou vendo ele batendo aqui em mim, ó. Já ele vai chegar no meu rosto e aí eu vou gravar uns vídeos que eu estou preparando para vocês. Tá bom? Mas espero que vocês consigam ver meu rosto aí sem luz e vocês curtam essa história que eu contei. Se não, eu conto tudo de novo em algum momento aí, outro dia de novo, outra vez, tá bom? Eu voltei a fazer vídeo, eu estou animado com tudo que Deus está fazendo no mundo e vai fazer no Brasil, e eu quero estar acompanhando isso tudo de perto. Deus abençoe vocês.